Como é que é? Fala de novo aí, Tamar. A gente não tinha, isso é uma pergunta. Normalmente, você tem na DBLP ou numa situação, numa citação, num paper, você tem o quê? Você tem o nome dos coautores, você tem o título do trabalho, você tem o local onde foi publicado. Alguns lugares, às vezes, você tem um ano, e muito raramente, porque os caras enxugam porque querem espaço para poder escrever no paper, o local da conferência, onde foi publicado. Então, a única informação realmente que a gente tinha, que a gente podia contar com ela, era com o autor, título do trabalho e vem. Então, isso é uma tarefa muito difícil de prever, porque só são 3 evidências. Se a gente tiver mais evidências, aí pode ser, se a gente tivesse o paper em si, mas isso é muito difícil de extrair. Tá? Aí você tem que extrair o cabeçalho e tudo mais, então parte da premissa é que a gente só tem essa informação e como bem a gente consegue ir com ela. Na hora que vocês fazem a divisão dos autores com os coautores, depois você identifica que esses dois são o mesmo autor e descarta um do autor inteiro. Só que eu penso, tipo, esse autor com esse coautor, ele fala, eles não trabalham mais nessa área. Isso é uma boa pergunta. Na hora que eu for classificar um novo dele e for mais na área do segundo coautor que eu descartei, pode ser que eu erre. Pode. Seria mais útil, talvez, eu pegar fazer um conjunto novo, ser uma mistura desses dois, do que simplesmente pegar apenas um conjunto. Pode, essa é uma boa pergunta. A gente erra, obviamente. Tanto é que ele não chega a 100% de pureza. Dá para fazer isso, mas o que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que identificar, dentro de um conjunto de um autor que eu já montei, os subtópicos, que são as sub-áreas em que o cara trabalha. Dá para fazer isso, por exemplo, como você sugeriu, por exemplo, com um autor, por exemplo, vamos dizer, no meu caso mesmo, com, por exemplo, o Alberto Lenda, eu trabalho em bibliotecas digitais, com a Jussara eu faço em redes sociais. Dá para fazer isso. O problema pode ser que na hora que você quebre um negócio que já não tem tanto dado, fica muito pequeno, e aí você não tem massa crítica, por exemplo, para você aprender. Tá? Outro ponto, de vez em quando é difícil, não é só a questão do coautor. De vez em quando é difícil você fazer essa separação por tópicos. Tem técnicas automáticas de geração de tópicos em coisas. Você consegue, a partir de uma coleção, descobrir os subtópicos. Então, é uma melhoria que pode ser feita, eu concordo. Dá para fazer, pode ser que funcione, mas pode ser que recaia desses problemas também. A dificuldade em separar, a separação pode não ser perfeita, e aí vai gerar coisa. E na hora que você separa, você gera conjuntos que são muito pequenos. E aí talvez não tenha massa crítica para treinar. Mas a ideia é boa. Não, eu estou dizendo, mas se você quebra a produção do cara, esses são os trabalhos dele de banco de dados, esses são os trabalhos dele de redes sociais. Pode ser que tenha 2 ou 3 ali. Então, se eu quero pegar classificar a nova coisa, e eu vou treinar separadamente, pode ser que eu não tenha um treino suficiente para o modelo ser bom. Se eu fizer a separação que você sugeriu, entendeu? Mas eu não sei, é uma ideia boa, acho que vale a pena testar. É uma boa ideia. Mas, bom, esse aqui é o trabalho que eu já mencionei algumas vezes, né, que ele utiliza o trabalho do Thiaguinho, no doutorado. Ele utiliza a ideia de que se eu puder classificar, usando a informação de tempo, ou seja, usar uma localidade de referência temporal, será que eu consigo classificar melhor do que usar um modelo global que não considera essa informação? Então, a primeira coisa que a gente fez foi, na verdade, testar a hipótese de que existe realmente uma diferença, uma variação nas características das coleções ao longo do tempo. Para isso, o que a gente fez? A gente fez uma análise do relacionamento termo-classe, ou seja, os termos que mais ocorrem na classe durante o tempo, e ver se isso variava. Um estudo da distribuição das classes, será que a distribuição varia muito? Ou será que ela se mantém constante ao longo do tempo? Ou seja, as mesmas classes tendem a dominar. Ou seja, eu sempre tenho mais notícias, por exemplo, num determinado jornal de esportes, menos de política e menos de alguma outra coisa. Tá? Ou será que os interesses mudam? Tá? E a similaridade entre as classes, que pode... se 2 classes são muito parecidas, pode ser muito difícil classificar entre elas, se um documento é de uma classe ou da outra. Será que essa similaridade muda ao longo do tempo, segundo as 2 primeiras características também? Então, o que a gente fez foi... A gente analisou 3 coleções de dados, a ACM, a Medline e a GNews, a ACM, a ACM Digital Library. A gente tinha artigos de 1980 até 2002. A Medline a gente tinha de 1970 até 2005. A GNews era em termos de semana, acho que tinha umas 500 semanas. Tá? E a gente também testou para ver quais algoritmos eram mais sensíveis a essa questão temporal. Testou o ROC, KNN, NFBase e o SVM, todos que vocês já viram hoje. Então, algumas conclusões, tá? Então, realmente,
algumas coleções eram muito afetadas, ou seja, se você... usando o determinado classificador em algumas delas ou não, considerando a questão temporal, alguns classificadores eram muito afetados. Os efeitos temporais, ou seja, a medição daquelas distribuições afetou muito mais, por exemplo, a ACM, o que faz sentido, né? Porque computação é muito mais volátil, os termos surgem e tudo mais, do que, por exemplo, a Medline, que tem termos mais constantes das doenças. Em termos de performance, considerando a questão temporal, o SVM foi o mais resiliente, que se deu melhor quando a gente viu essa questão temporal, mas os outros também foram afetados. Então, uma vez que a gente viu que realmente havia essa variação e que elas afetavam os algoritmos e as coleções, a gente partiu para a solução. Como é que a gente faz para isolar esses fatores? Então, a ideia foi justamente a gente propor o que a gente chamou de uma TWF, que é a Temporal Weighting Function, que é uma função que, dependendo da distância temporal de um documento que eu quero classificar, ela dá mais peso ou menos peso para uma determinada instância que eu vou usar para o treino. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um documento de 1980. Né? O que eu vou fazer? Se eu vou classificar esse documento, eu tenho uma coleção com documentos de todos os anos, eu vou usar essa minha função temporal e vou dar mais peso, quando eu for gerar o meu treinamento, para os documentos de 79 e de 81. Aí depois eu vou dar um pouco menos de peso para 78 e 82. Então, essa função é uma função de decaimento. Só que como é que é a forma dela? Se eu usar uma função que é muito agressiva, ela pode diminuir demais o peso dos documentos. Se ela não for, se eu não tenho cuidado com isso, ela pode não ser suficiente para diminuir essas diferenças. Então, eu tenho que descobrir que função é essa. Tá? E aí, usando um monte de estatística, que eu não vou entrar aqui agora, a gente descobriu que, por exemplo, as funções temporais, a gente consegue derivar essas funções temporais e ela tem essa carinha aqui. Ó. O que significa o gráfico? O gráfico significa uma distância temporal de zero, ou seja, se eu quero classificar de 1980, todos os documentos que são também de 1980 têm uma distância temporal zero. O de 79 e 81 tem uma distância temporal de 1. E por aí vai. Então a gente viu, por exemplo, que na ACM, a função tem um decaimento forte. Então, se você pegar, por exemplo, o ano seguinte ou o ano anterior, você já tem uma queda grande aqui. Para funcionar, você tem que aplicar uma função com uma queda grande. Então, essa é a fórmula da função que a gente aplica. O peso que a gente dá é esse aqui. Então, por exemplo, para os de mesmo ano, a gente dá um peso de 1. Para os de 1979 ou 81, a gente dá um peso de 0,9. Tá? Já para uma diferença de 5 anos, a gente dá um peso quase de metade. Tá? Que é o peso que otimiza a classificação. Já na Medline, o negócio é muito mais suave. O decaimento, no início, ele é grande, mas depois é muito mais suave. Por quê? Porque as variações temporais não são tão grandes. E aí, como é que, descoberto isso, com aquela estatística toda que eu não vou apresentar, o que a gente faz? A gente aplica isso aos classificadores. 3 soluções possíveis. Primeiro, o que a gente faz? A gente simplesmente pega, olha o documento que a gente quer classificar de teste, vê a diferença temporal para os documentos de treino e aplica a função TWF. Por exemplo, eu pego o vetor do documento de 1981 e multiplico por esse valor da função temporal, que a gente descobriu, 0,9. Pego o vetor e multiplico simplesmente por 0,9 todos os valores. Tranquilo? Faço isso para cada um dos documentos de teste e gero meu classificador. Aqui é uma outra abordagem possível. O que eu faço? Eu gero um classificador para cada um dos anos, para cada uma das distâncias temporais. Dado um documento de teste, o que eu faço? Dado um ano dele, eu classifico cada um deles com cada um dos coisas e multiplico o score dado por esses caras pela função temporal que eu defini. Então, por exemplo, o classificador de distância zero me dá um score de pertinência a certa classe, ele mantém 1. O classificador de 1979 me dá um score e eu multiplico por 0,9. Beleza? Essa terceira solução aqui eu não lembro não, mas é alguma coisa nessa linha também. Então, o que a gente conseguiu? Eu esqueci de botar os resultados aqui, mas a gente conseguiu melhorar. Utilizando o Naive Bayes, que estava perdendo muito, a gente conseguiu um resultado com ele tão bom quanto usar o SVM, que é o topo de linha nesse problema, a um custo muito menor, a um custo de classificação que era 1% ou 2% do tempo de treino. Ou seja, você consegue um classificador utilizando a abordagem temporal, que é tão bom quanto o estado da arte, em termos de efetividade, mas com um custo muito menor, utilizando a nossa função temporal. E o último trabalho, que é o trabalho da Carol, esse usou a aprendizado apenas um dos pontos, que é a detecção de usuários que são influentes sobre um determinado tópico em microblogs. No caso, a gente testou no Twitter.
Então, a ideia é essa: redes sociais são ambientes com muita interação e essa interação, essas opiniões podem ser uma fonte boa de informação ou de feedback, por exemplo, para coisas comerciais. Se o cara está falando de um produto, se estão falando de uma marca, né? E a gente queria saber justamente quem são os caras que mais influenciam no sentido desse tópico, negativamente e positivamente. Quem está falando bem, quem está falando mal. Ou seja, os caras que estão influenciando a opinião para um determinado candidato, para uma determinada marca, para um determinado produto. É isso que a gente queria fazer. Tá? Só que você fazer isso na mão é inviável. A gente sabe por causa do volume de dados que o Twitch tem cada dia. Então o objetivo era justamente isso: identificar usuários que influenciam a audiência-alvo. E o que a gente considera um usuário influente? Simplesmente um usuário que tem uma grande interação na rede. A gente não considera só, por exemplo, tweets ou retweets, mas considera o cara que passa mais mensagens, o cara que está gerando conversações, e por aí vai. Então, interação que é a posição na rede, somente na rede de respostas e menções, se o cara foi mencionado, ou se o cara foi muito respondido, e por aí vai. E também tweets e retweets, mas a gente considera uma coisa mais ampla. Tá? E o comportamento do cara, no sentido de qual era a polaridade dele em relação a um determinado tópico, se o cara falava bem ou mal, e para isso a gente usou aprendizado para poder fazer a opinion mining, mineração de opinião, tá? O sentiment classification, que é a classificação de sentimentos. E além disso, também a gente considerou a qualidade do conteúdo. A hipótese nossa era que, se o cara está querendo falar bem ou promover um determinado produto ou candidato, normalmente ele não coloca uma mensagem que é um lixo. E a gente fica, aquelas porcaria que a gente vê no Twitter. O cara coloca uma mensagem que é bem escrita, num certo sentido. E tem métricas que dá para você medir isso, o quão bem escrito é um determinado texto. Tá? Então, a nossa ideia foi combinar essas três coisas para tentar achar os caras mais influentes. Então, a ideia é isso. Primeiro, você definiu qual era o tópico. Então, um dos tópicos que a gente trabalhou foi, por exemplo, Coca-Cola. Tá? A partir do tópico feito, você coletava todos os tweets que mencionavam termos relacionados àquele tópico, pegava informação sobre o usuário também e gerava três tipos de métrica. A métrica de rede, que mostrava justamente a rede de interação dele, o quanto ele era mencionado, o quanto ele era respondido, o quanto ele era retweetado. A polaridade, a gente fazia análise de sentimentos desse cara, se ele estava positivamente ou negativamente falando do tópico definido, e a qualidade média da escrita dos tweets dele. Esse aqui é só um exemplo, por exemplo, da posição de um dos caras, um dos nossos influentes na rede. Então, esse aqui eram os caras que responderam ele, os caras que coisam. É uma rede mais definida do que essa rede aqui, que era simplesmente a rede de todos os tweets e retweets. Então, você consegue ver bem a posição do cara. E esses aqui são os resultados experimentais, que é a posição no ranking que a gente precisava para encontrar os influentes. Esses influentes foram definidos por um conjunto de especialistas, tá, de marketing, que realmente colocaram o cara é influente nesse tópico ou não, baseado em todos os tweets que ele viram, como se fosse um processo de classificação mesmo. Tá? E a gente vê que, por exemplo, na base de Coca-Cola, esse aqui eram as pessoas que falavam bem. Então, a gente conseguia pegar, por exemplo, já olhando 70, com a nossa métrica que combinava as três coisas com o aprendizado. Olhando já para os 70 primeiros usuários, a gente conseguia pegar 90% de todos os usuários que falavam bem. Tá? Já aqui para pegar todos, 100%, a gente precisava olhar até os 150. Mas esse é um resultado bom. Se você quer saber os caras que mais influenciam, você tem que olhar só para 80 caras, você consegue realmente saber quem é o cara, é um resultado melhor do que tudo que já tinha sido publicado. E aqui, os caras que foram mal, era mais fácil ainda de pegar, porque você detectar a opinião negativa é mais fácil. Então, o classificador de sentimentos funcionava melhor. Então, a gente aqui, por exemplo, com 30 usuários, a gente pegava cerca de 90% de todos os caras que negativamente influenciavam em relação ao tópico, e aqui com 50 primeiros a gente já pegava 100% deles. Tá? Bom, então, para concluir, o que dá só um exemplo de algumas das várias aplicações de vários projetos de pesquisa que a gente tem, utilizando as técnicas que vocês aprenderam nos últimos 2 dias. Tá? Então, dá para ver que está fazendo um monte de coisa diferente. Cada uma das aplicações é uma coisa diferente. Então, o conjunto de técnicas que a gente discutiu é aplicável a um monte de problemas de informação diferentes. Então, você pode fazer muito bom uso do que vocês aprenderam nesses últimos 2 dias. E a gente está sempre aberto a novos desafios. Se alguém quiser trabalhar nisso, quiser conversar, quiser cooperar, estamos aqui abertos para a conversa. Então é isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela atenção de vocês e tchau.